Olá pessoal, bom, nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco de um depoimento que eu vi de um dos sobreviventes do desastre em Brumadinho. E eu achei muito interessante o que essa pessoa falou e que serve de aprendizado para todos nós, serve de um aviso para todos nós. Esse depoimento é do Cláudio Pereira dos Santos, de 34 anos. Ele era auxiliar administrativo e ele fugiu pela janela da guarita onde ele estava, ele pulou. O título da reportagem diz assim: Guarita fica intacta em meio à destruição e funcionário da Vale consegue fugir. Verdadeiro milagre, diz o homem. Bom, ele diz assim: eu creio que tem um lado espiritual muito forte em cima disso tudo. Uma mensagem de Deus muito forte, não só para os brasileiros, não só para os sobreviventes, mas para o mundo. Uma mensagem para a raça humana, de que é tempo de colocarmos nossas vidas verdadeiramente diante de Deus. Interessante, né, pessoal? Ele sobreviveu a esse desastre, pulou pela janela da guarita, saiu praticamente ileso. Eu vi a reportagem, vi o vídeo da entrevista dele e achei muito interessante. Ele falou que acredita que há um lado espiritual em cima disso tudo. Eu já ouvi várias pessoas comentando sobre essa tragédia. Uns falam que realmente, né, tem um lado espiritual, outros falando que não, que isso é fanatismo religioso, falar uma coisa dessa, que isso aí foi simplesmente um acontecimento devido a uma negligência, né, dos diretores da Vale, dos engenheiros, né, de todos aqueles ali que, de uma certa forma, não se anteciparam a essa tragédia para tentar evitá-la. Mas, sendo fruto de negligência de algumas pessoas ou não, eu creio que em tudo Deus tem o controle, em tudo Ele tem o conhecimento e o domínio de tudo. Então, sendo fruto de negligência ou não, Deus tem o controle de todas as coisas. E eu creio que sim, há um lado espiritual nisso tudo. Se não ligado talvez diretamente ao acontecimento, à tragédia, mas como o Cláudio aqui, né, deixou no seu depoimento, eu creio que podemos tirar uma lição e de uma certa forma um aviso de Deus sobre isso, sobre este acontecimento. Né, várias pessoas morreram, né, e muitas ainda estão desaparecidas. Infelizmente, eu creio que desses desaparecidos não há mais sobreviventes, infelizmente. Deus queira que eu esteja errado, mas infelizmente eu acho que não há mais sobreviventes. E uma tragédia sem proporções que abalou não só o Brasil, mas o mundo. E devemos tirar uma lição disso tudo. Qual a lição? Qual o aprendizado, qual o aviso que podemos tirar disso? De um acontecimento trágico onde centenas de pessoas perderam a vida. Como o Cláudio disse ali, serve de um aviso para refletirmos como está a nossa vida diante de Deus. Para refletirmos e colocarmos realmente a nossa vida diante de Deus. Mas como assim colocar nossa vida diante de Deus? Muitos podem dizer, eu creio em Deus, eu conheço Deus, a minha vida está diante de Deus. Será que está mesmo? Será que realmente temos colocado a nossa vida diante de Deus todos os dias? Será que temos tido um compromisso com Deus? Um compromisso de andar com Ele, de ter comunhão com Ele? Ou simplesmente um compromisso de só ouvir falar? Será que nós conhecemos Deus verdadeiramente e prosseguimos em conhecer, como a Bíblia diz, para conhecermos e prosseguir em conhecer a Deus? Ou será que nós simplesmente o conhecemos de ouvir falar, de uma maneira superficial? Hoje em dia, se perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que conhece Deus, que é temente a Deus, a não ser uma pessoa, né, assumidamente ateu, ateia. Mas, se não, todos falarão, eu conheço Deus, eu tenho comunhão com Deus.
Será que realmente temos? Será que andamos com Ele? Será que a nossa vida, as nossas decisões estão diante dEle? Estão realmente sob os cuidados, sob o domínio dEle? É bom refletir. A vida é muito passageira, ela pode ser ceifada, né, muito rápido. Está aí, né, esse desastre. Pessoas ali, né, levando a sua vida, né, felizes, talvez cheias de projetos. De repente, uma avalanche, uma montanha de lama passa por cima, destrói tudo. Sonhos, projetos, todos foram sepultados ali naquela lama. De uma hora para outra. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de vocês, né, naquele lugar. Esses dias eu fui dormir, eu refleti sobre isso. Quando eu deitei, eu me abalei com o que veio ao meu coração. Veio o pensamento seguinte. Eu falei, Deus, mas eu vou aqui deitar agora numa cama confortável para poder dormir, descansar, enquanto pessoas estão mortas, sepultadas sobre a lama, enquanto famílias estão ali desesperadas, pais, mães, filhos, né, desesperados, tristes, angustiados com esse acontecimento, desabrigados, né, sem as suas casas, sem os seus pertences. Isso me abalou muito, eu chorei. Falei, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. E eu pensei, poderia ser eu no lugar de qualquer uma daquelas pessoas. Eu refleti e eu fiquei abalado com isso. Particularmente, esse foi um acontecimento que mexeu muito comigo. Tenho refletido muito sobre isso e sobre a brevidade da vida e como devemos aproveitar a vida. Não aproveitar como o mundo quer que nós aproveitemos. Não. Mas aproveitar como Deus quer que nós aproveitemos. Em santidade, em temor a Ele, em uma vida reta com Ele. Devemos refletir. Isso que o Cláudio falou aqui me impactou muito e me levou a refletir. Eu pensei, será que a minha vida está realmente ante Deus? Será que eu tenho deixado Deus conduzir a minha vida, conduzir os meus passos? Então, fiquei abalado. Eu percebi que eu preciso viver mais para Deus, andar mais com Deus, orar mais, jejuar mais e meditar mais na palavra de Deus. Levar uma vida reta diante dele. Como eu disse, todos vão falar que conhecem Deus, que têm comunhão com Ele, né? Isso ficou muito relativo na visão do mundo atual. Mas um compromisso com Deus requer santidade, renúncia de muitas coisas. Na verdade, renúncia de quase tudo relacionado às coisas que o mundo nos oferece. Requer isso. E muitas pessoas que dizem conhecer Deus e ter um conhecimento e ter compromisso com Ele, ter comunhão com Ele, levam a vida de pecados, pecados conscientes, pecados premeditados. Então essas pessoas acabam sendo mentirosas, porque se nós falarmos isso, que temos comunhão com Ele, e pecarmos, a Bíblia diz que nós somos mentirosos, mentirosos. Não há como conhecer Deus, ter comunhão com Ele e levar uma vida de pecado. Não há como premeditar o pecado, planejar o pecado, andando com Deus. Muitas vezes o pecado se torna algo natural na nossa vida e nós vamos nos acostumando com ele. Né? Muitas vezes nós planejamos mentir, planejamos fazer o mal para alguém, desejamos o mal para alguém no nosso coração, praticamos as obras da carne que a Bíblia condena e dizemos que andamos com Deus. Somos mentirosos se assim procedemos. Devemos analisar, devemos pensar muito sobre isso. Comunhão com Deus, andar com Deus requer santidade. Eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia para mostrar o quanto é perigoso pecar. O que o pecado, o que as iniquidades fazem conosco. O que isso ocasiona entre nós e Deus. Está aqui em Isaías, no capítulo 59. Começa aqui no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue,
e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e produzem a iniquidade. Até aqui. Se seguirmos lendo aí, vai falar de várias coisas, várias abominações que às vezes nós cometemos e dizemos que temos comunhão com Deus. Diz aqui que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, para não poder abençoar, nem tapado o seu ouvido para não poder ouvir. Né? Deus está atento, mas os nossos pecados e iniquidades fazem separação, fazem divisão entre nós e Deus, para vermos o quão terrível é o pecado. Então, quando eu li o depoimento aqui do Cláudio, né, que no final ele fala, é tempo de colocarmos nossa vida verdadeiramente diante de Deus. Eu me abalei com isso. Eu falei, Senhor, será que a minha vida está verdadeiramente diante do Senhor? Será que eu tenho me entregado por inteiro, todas as áreas da minha vida, sem restrições? Será que eu vou deixar os meus pecados e minhas iniquidades continuarem fazendo separação entre eu e o Senhor? Eu falei, Deus, eu preciso parar de pecar. Eu preciso me santificar. Devemos refletir, pessoal, refletir muito como está a nossa conduta perante Deus. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, várias tragédias estão ceifando várias vidas, o mundo está abalado, isso está acontecendo cada vez mais perto de nós e não somos melhores do que ninguém, não somos melhores de todos aqueles que foram mortos ali. Eu refleti e falei, Senhor, tantas pessoas ali com certeza melhores do que eu, e que morreram naquela tragédia. Eu pensei, poderia ser eu naquela tragédia. Porque não somos inocentes, irmãos, diante de Deus se continuarmos pecando. Não somos inocentes. Enquanto ficarmos vivendo uma vida de prática do pecado, não somos inocentes diante de Deus. Não somos inocentes. Então eu pensei, poderia ser eu, poderia ser alguém da minha família, alguém que eu amo, ali naquela tragédia. E esse pensamento tem me abalado de uma certa forma. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu peço desculpas, hoje eu estou assim, até com uma certa dificuldade para falar, para articular as palavras, os pensamentos, porque como eu disse, eu estou abalado, irmãos, com isso. Eu acho que isso... Uma das coisas que mais me tocou foi essa tragédia que me levou a refletir. Principalmente depois de ver testemunhos de pessoas como Cláudio e de outros também que sobreviveram. Então é isso. Esse é o recado que eu queria deixar hoje e dizer, vamos nos santificar, gente. Vamos ter uma vida reta diante de Deus. A eternidade nos espera. Isso aqui é passageiro, é transitório, isso aqui vai acabar. O seu carro bom vai ficar, a sua casa boa, o seu dinheiro, os seus projetos, seus sonhos. Não vamos dar tanto valor às coisas deste mundo. Uma eternidade nos espera. Uma eternidade com Deus no céu ou uma eternidade sem Deus no inferno, que com certeza será terrível. Então que possamos buscar, como a Bíblia diz, as coisas lá do alto e não nos apegarmos tanto às coisas dessa terra. Dê valor às pessoas, dê valor a quem você ama, a sua esposa, ao seu filho, a sua mãe, ao seu pai, ao seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu sobrinho, enfim, a todos aqueles que você ama. Dê valor a essas pessoas. Dê valor ao seu próximo, até mesmo aquele que você não conhece. Seja bom, seja caridoso, ajude as pessoas. Tenha amor no seu coração. Isso é o que permanecerá para a eternidade. Aqui tudo passará. Não nos apeguemos a isso e deixemos de pecar. E vamos nos santificar para um dia podermos estar na eternidade com Deus no céu. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.